Se liga. Elas não entenderam, a gente tinha feito um ensaio, elas não entenderam. Mas olha só, vamos continuar aqui, ó. Finge que não entraram. Finge que não entraram agora, tá? Vamos Continuando anunciar o roteiro. como a gente tinha planejado aqui no nosso A cronograma. gente planejou outra coisa, elas Elas não obedeceram. Eu Lá. falei, espera a gente chamar, elas não esperaram. Pro apavoro das mulheres do sovaco peludo. Elas que levam as feministas à loucura. Porque elas sim são empoderadas. Ana Campaiolo. Ana Paula Henkel. Fabiana Barroso. Carolina Detone. Uma salva de palmas, pessoal. Boa tarde, CIPEC Brasil, boa tarde, galera! Estamos aqui hoje muito emocionadas, todas essas mulheres maravilhosas que eu estou tendo a honra de mediar nesse debate sobre um dos temas que mais questiona a mulher conservadora, que é ao mesmo tempo uma mulher moderna que está perante todos os desafios tal qual igual os homens, porque todos nós temos direitos e deveres iguais, e temos aqui grandes mulheres que vão dar hoje o exemplo disso. Qual o desafio da mulher conservadora nos dias de hoje? Esse é o grande tema do nosso painel, e eu queria começar agradecendo pela presença dessas maravilhosas, especialmente também a Ana Paula, que veio direto dos Estados Unidos, só para ver vocês, só para receber esse carinho. A nossa queridíssima Ana Caroline Campagnolo, que é do nosso amado estado de Santa Catarina também. Obrigada. Referência antifeminista no Brasil. E também a nossa queridíssima advogada Fábio Barroso, também outra guerreira, ativista e influenciadora. E vou começar agora questionando a Ana Paula Henkel, porque, Ana Paula, você, referência no voleibol, atleta, que ganhou aí bronze nas Olimpíadas, depois virou mãe, arquiteta, esposa, atualmente exerce um trabalho brilhante como comentarista política e jornalista, e todos nós acompanhamos, somos fãs. E eu queria te perguntar, Ana Paula, para começar essa rodada, porque cada uma vai falar um pouquinho, desde a época que você esteve no esporte até hoje, e perante o mercado de trabalho, sendo mulher, você vê que existem esses clichês, esse preconceito? Como é que tu vê a questão do esporte na tua época? Porque a gente via que vocês eram mulheres aguerridas, não tinha mimimi, e hoje a gente tem esse negócio de trans, essa diferenciação ridícula que eles tentam complementar. Passo a palavra para você em primeiro lugar. Bom, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Falo que as pessoas me veem nos pingos todos os dias, no 4x4. Ana Paula de Los Angeles, mas o corpo está lá e o coração sempre fica aqui. Então eu estou muito feliz de estar aqui, muito, muito feliz mesmo, muito feliz. A gente que carregou a bandeira do Brasil durante tantos anos, foram 24 anos, né, jogando pela seleção, 4 Olimpíadas, incontáveis contusões. E aí, quando a gente encerra essa carreira, é muito difícil a gente não olhar para a bandeira e não se emocionar da mesma maneira. Mas não adianta não se emocionar, a gente tem que botar o pé no chão e trabalhar para o melhor, para o sucesso, seja no esporte, seja fora. E eu acho que nós, mulheres, temos um papel fundamental nisso. Muita gente, às vezes, pede que eu compare
a política americana com a brasileira, o cenário, e dá para a gente fazer algumas comparações, embora alguns cenários eles sejam totalmente diferentes. Muita gente hoje vê os Estados Unidos, a confusão que deu agora no Afeganistão, um presidente eleito sob grandes indícios de fraudes, e os três primeiros dias na Casa Branca assinou mais de 40 ordens executivas voltando a políticas que não trariam segurança doméstica ou segurança internacional. E, no entanto, mesmo dentro de 7 meses de caos, as pessoas perguntam como a América, como os Estados Unidos ainda resistem, porque a gente vê alguma coisa acontecendo. O que é? Os Estados Unidos hoje é uma pirâmide de baixo para cima. Infelizmente, no Brasil, é de cima para baixo. O governo federal pode muito, a União pode muito, o Supremo Tribunal Federal pode muito. E lá nos Estados Unidos, as coisas funcionam de baixo para cima. A política, as ações, os resultados, eles estão muito perto no vereador, no prefeito. Washington pode ter um peso grande na sua vida, mas você tem alguns filtros que precisam ser vencidos para que uma tirania seja estabelecida. E por que eu estou falando isso tudo? Porque um dos papéis fundamentais dessa pirâmide de baixo para cima, que não deixa projetos de tirania avançarem, é a mulher que salvaguarda a sua família. A mulher, na cultura americana, ela é um pilar fundamental na segurança da família, na segurança, na troca com o marido. Hoje eu vejo uma política, a Ana vai falar até mais sobre isso, uma vontade de igualar as mulheres aos homens. Não tem que igualar as mulheres aos homens, nem os homens às mulheres. Nós somos diferentes e nós nos completamos. E existem papéis da mulher que são insubstituíveis. Por mais que tentem dizer que qualquer homem pode ser mãe, não é verdade. Ou qualquer mulher pode ser pai, não é verdade. Acho que quando a mulher tem esse empenho e esse projeto de nutrir a sua família, os seus valores, os seus princípios, tudo reage de dentro para fora. Então a gente está chegando perto de uma eleição presidencial o ano que vem, e a gente fala muito no executivo. Só que o executivo vai passar, o presidente Jair Bolsonaro vai passar, se é em 2022, se é depois, o próximo vai passar, e nós temos que começar a defender princípios, porque se a gente segura nesses princípios, e o papel da mulher na família é fundamental na defesa desses princípios, pode passar quem quer que seja no executivo, que os princípios estarão muito bem estabelecidos na nossa sociedade. Acho que é isso. Fábio Barroso, advogada, ativista, influenciadora digital, tem um canal também de notícias, sempre ligada nos temas de direita, sempre defendendo as liberdades. Você concorda com a Ana Paula que o papel da mulher, além de ser onde ela quiser, ela também tem um papel em cada local importante a desempenhar? Passo para você comentar também, assim como a Ana. Boa noite, pessoal. Primeiro, é um grande prazer estar aqui. Fico realmente feliz de poder falar por um setor inteiro aqui, que é a advocacia. A advocacia, até a palavra é feminina, gente, mas o que a gente vê hoje, na verdade, é a ausência de direitos fundamentais que estão até ligados no que o Brasil sempre gostou demais, que tem a ver com o que está na Bíblia, ou o que são os direitos naturais, E o papel da mulher, principalmente atuando como advogada, é fazer talvez essa diferença. Meu avô foi advogado e se formou com 50 anos, e ele sempre me dava esse exemplo, que não é exemplo concreto da advocacia, mas acaba servindo porque a advocacia e o direito deveria ser
bom senso, viu, ministros? E a aplicação desse bom senso, obrigada, uma coisa assim, fundamental é que, obviamente, existe diferença entre homens e mulheres, e elas se complementam para a solução de algo. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, qualquer pessoa vai entender, até os ministros. Por exemplo, antigamente, quando uma chave ficava presa dentro de um carro, que não tinha manivela, não era eletrônico, ele dava o exemplo seguinte: ficava ele e minha avó olhando como é que iam fazer aquilo. Ele ia ou na força, ou pegando alguma ferramenta para abrir aquela porta, e a minha avó reparava que tinha uma fresta bem pequenininha, enfiava uma linha e puxava o trinco. Ou seja, os dois tinham a solução pelo mesmo problema, mas um com a característica bem da mulher, que é essa coisa mesmo, né, de um pouco mais de olhar a situação mais simples, e o homem, às vezes, de mais pé no peito. E na advocacia não tem sido diferente. O que tem sido diferente, a gente chega nos cargos de liderança, não tem tanto problema dentro da profissão, mas o que a gente tem é uma ausência de representatividade, principalmente no nosso órgão de classe. Aí sim, aí falta conservadores e falta mulheres conservadoras. E é uma das bandeiras que a gente precisa levantar, porque a importância, a gente está vivendo hoje, a importância do direito, não existe democracia sem a liberdade e a advocacia. E assim, é uma das coisas, das pautas principais, é a gente saber cada um o seu lugar. Mas homens e mulheres juntos, com esses princípios que a Ana Paula mencionou, e eu acredito muito em Deus, né? Então meus princípios estão sempre ligados nisso, a gente vai acabar achando a verdadeira justiça. Então, por menos leis progressistas e por mais leis que se aproximam das pessoas, e que Deus nos ajude realmente a que esse país seja finalmente um país justo, né? Aí pertence a Deus mesmo. Obrigada. Ana Campagnolo. Obrigada, nossa autora antifeminista mais querida do Brasil. Ana, você é professora, historiadora, também deputada estadual do nosso lindo estado de Santa Catarina. O seu livro, Feminismo, Perversão e Subversão, ele combate exatamente todos os argumentos que as autoras feministas trazem. Então você tem um trabalho, uma jornada muito intensa nesse aspecto. Então, reiterando a nossa pergunta, precisamos do movimento feminista para conseguir um espaço no mercado de trabalho e na política? E você é um exemplo de uma mulher que entrou, assim como eu, num cargo eletivo? Bom, eu acredito firmemente que não, mas essa é uma falácia que a gente ouve recorrentemente. Parece que nada existia antes do movimento feminista. Então nós ouvimos com frequência, né? Que a mulher não poderia votar. Você talvez tenha ouvido isso, Carol. Você nem ensinaria isso se não fosse o movimento feminista, que nós não podemos trabalhar ou estudar. E o movimento feminista usa isso como uma forma, inclusive, de roubar as nossas conquistas pessoais. Mas se a gente voltar no passado, a gente vai ver que não é dessa forma. Por exemplo, Hatshepsut era filha do rei Sargão. Há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, ela é considerada uma das maiores e a primeira poetisa, tendo escrito cerca de, 40 textos literários, há cerca de 5.000 anos atrás, muito tempo atrás. Essa Hatshepsut foi a primeira faraó, né? Aneduana, que era filha de Sargão, foi essa escritora e literata. A gente teve também Cleópatra, a gente teve Princesa Isabel aqui no Brasil, a gente tem grandes personalidades na história do Brasil, que foram mulheres e protagonizaram movimentos, inclusive muito injustiçadas pelas feministas que não reconhecem esses louros. Da mesma forma, quando a gente fala sobre estudar, a Igreja Católica instituiu, né, as universidades no Ocidente. A gente tem Santa Hildegarda, que era musicista, dramaturga, poetisa, médica naturalista, abadesa. Então a gente tinha mulheres que eram senhoras feudais e mulheres que eram até generais, liderando batalhas na época dos feudos. Então as mulheres ocuparam muitos espaços. A própria Margaret Thatcher, que veio depois do movimento feminista, que é um movimento do século XVIII,
quando ela assumiu como primeira mulher a ser primeira-ministra no Reino Unido, ela disse: eu não devo nada ao feminismo, porque feminismo é puro veneno. E aí comentaram com ela, né? Olha, as feministas não gostam muito de você. Ela respondeu: bom, eu também as odeio, então tá tudo na mesma coisa. E então a gente ouve muito essa falácia a respeito de todos os lugares que a mulher ocupa hoje. No esporte, no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele tem que ser compreendido do ponto de vista econômico e não do ponto de vista de sexo. O movimento feminista, ele coloca um óculos, como toda ideologia, muito míope na nossa visão para enxergar qualquer coisa, para enxergar as relações dentro de casa, para enxergar no mercado de trabalho, e coloca a culpa de todas as vantagens ou desvantagens econômicas em uma suposta opressão ou dominação masculina. Então as pessoas olham para tudo o tempo todo sob o viés de encontrar aonde uma mulher possa estar sendo oprimida. Então, muitas pessoas não sabem ou esquecem que os homens são a maioria da população carcerária, eles têm 2 vezes mais chances de se tornarem usuários de drogas. No Brasil, segundo a UOL, fonte confiabilíssima de pesquisa, segundo a UOL, são 7 vezes mais homens se suicidando do que mulheres. Os moradores de rua, eu tenho certeza que nem precisa de estatística, vocês já observaram isso. No Brasil, 85% dos mendicantes são homens. Então, existem inúmeras situações onde os homens estão em desvantagem social. E o movimento feminista coloca um óculos que traveste a verdade para que a gente veja somente aquele momento onde a mulher está em desvantagem. Apenas para a gente concluir essa questão, o Thomas Sowell, que é um economista negro e anticotista, que escreveu inúmeros livros sobre isso, ele fala muito sobre as falácias do mercado de trabalho. E ele fez várias pesquisas e reuniu pesquisas de outras pessoas, como Warren Farrell, por exemplo, e ele demonstrou o seguinte: uma mulher que se comporta como um homem no mercado de trabalho ganha, em média, mais do que o homem solteiro. Então, nessas pesquisas realizadas pelo Thomas Sowell, ele comparou, por exemplo, profissionais em todos os âmbitos do mercado de trabalho, entre 25 e 40 anos, solteiros, que não são casados, que nunca foram casados e que não têm filhos. Quando você compara esses 2 tipos de profissionais, homens e mulheres, as mulheres ganham mais do que os homens. Em algum momento, quando as mulheres passam a ganhar menos, você precisa verificar quais são as razões. E o Thomas Sowell vai dizer para a gente: as mulheres escolhem profissões de meio período ou profissões que pagam menos, não porque a mulher quer ganhar menos dinheiro, mas porque ela preza também pela qualidade de vida. Tem casais aqui hoje? Levanta a mão para eu ver, dar uma olhadinha. Bom, eu tenho certeza que nesse caso, eu vou explicar uma coisa que acontece no Japão, e se isso acontece na casa de vocês também, vocês batem palma, tá bem? Existe um costume no Japão chamado okozukai. Os maridos ganham o dinheiro e as mulheres controlam e gastam. É assim na casa de vocês também? Então, o Thomas Sowell vai explicar para a gente inúmeros fatores relacionados ao mercado de trabalho. E esse é um deles. E ele diz que as coisas que afastam a mulher do melhor salário não são um preconceito do empregador, mas as escolhas que a mulher faz. Por exemplo, na medicina, já que nós estamos falando de trabalho. Nós temos, com certeza, a Ana Paula vai confirmar para mim, muito mais meninas interessadas em jogar vôlei do que meninas interessadas em jogar futebol. Mesma razão pela qual há mais patrocínio para o Neymar do que para a Marta. E não tem a ver com o fato da seleção não ter tantos títulos quanto a masculina. Não tem a ver com isso, não. Tem a ver com o machismo, né? Que as pessoas não querem assistir por preconceito. É isso que as feministas dizem. Então, no mercado de trabalho, as mulheres fazem escolhas. As médicas, por exemplo, elas preferem pediatria e geriatria do que cardiologia e anestesia, que pagam mais. Então, Thomas Sowell vai desmistificar isso para que as mulheres tenham um pouco mais de autoestima. O movimento feminista não quer que você pense que você pode chegar a determinado lugar pelas suas próprias forças. Ele quer que você pense que precisa de uma política pública, de uma política feminista para defender você, ou de um movimento político partidário. Eu tenho certeza que eu ocupei todos os lugares de poder que uma mulher poderia chegar, e tenho certeza que as feministas odeiam isso, né?
Eu sou mãe e dona de casa, como eu não tenho empregada, não tenho babá, eu sou dona da minha casa mesmo. Além disso, eu sou professora, estou no espaço de poder de educação, e sou política, estou no espaço de poder público, e também sou empresária, espaço de poder econômico. Estou em todos esses lugares, mas eu tenho que dizer uma coisa para você que quer fazer a mesma coisa que eu. Toda escolha que você faz é uma renúncia. Neste momento, eu podia estar na minha casa com a minha filhinha de 9 meses. Imagina como ela é fofa. E eu estou aqui com vocês. Nenhum de vocês é tão fofo quanto ela. Então, se você, mulher, quiser estar no mesmo lugar que um homem, é completamente possível, desde que você comece a copiá-los. E você já reparou, talvez tenham reparado no marido de vocês, eles só pensam em trabalhar. Se você quiser fazer isso, você pode, mas é uma escolha, tá bem? Obrigada. Muito bom, Ana. Muito bom ressaltar, Ana, essa questão de que é uma questão natural que a mulher tenda a certas áreas do saber, são as áreas mais humanas e sociais, e muitas vezes os homens são mais das exatas, das engenharias. Isso é uma tendência da natureza, uma tendência dada por Deus, conforme a vocação natural do homem e da mulher. Mas, ao mesmo tempo, nós nunca tivemos tantas oportunidades, um mercado tão aberto para que homens e mulheres possam concorrer para chegar aos seus sonhos e aos seus objetivos. E nesse sentido, jogando de novo a bola para a nossa querida Ana Paula Henkel, Ana, por mais que nós tenhamos hoje esse mundo de oportunidades, nós temos um desafio interessante que eles nos passam a impressão, a esquerda e o movimento feminista, de que há um certo domínio do pensamento politicamente correto, né? Eles estão ditando, eles têm um arcabouço linguístico, eles têm um envolvimento, principalmente que afetam as mulheres jovens, principalmente que afetam as tendências, reações, emoções. Eles têm todo esse arcabouço, e nós de direita, conservadores, muitas vezes a gente perde nesse desafio de atrair as mulheres ao conservadorismo e se passa uma visão retrógrada de uma mulher conservadora. Então eu queria que você abordasse um pouco esse tema, e lembrando da questão do esporte também, que eu tinha te perguntado. Bom, eu acho que a gente tem que sempre passar para as pessoas que conservadorismo não é uma ideologia. As pessoas confundem muito, algumas pessoas não confundem, passam isso para frente de uma maneira negativa. O conservadorismo nada mais é do que você conservar o que, acho que aqui todo mundo, eu não preciso ficar chovendo no molhado, conservar o que deu certo, as tradições, as instituições que funcionam, né? Porque ultimamente aqui em Brasília tem uma que não está funcionando muito bem. E entrar com o progresso à medida que o mundo avança no seu progresso, na sua modernidade. E o que é a beleza do conservadorismo é porque a esquerda hoje diz: a mulher pode ser o que ela quiser ser, desde que ela seja de esquerda. Se ela não for de esquerda, ela não pode ser mãe, empresária, política, aí não pode. Então, essa coisa de sororidade que elas falam muito, isso não existe, né? Quando alguma mulher está sendo atacada, alguma mulher conservadora, que defenda valores familiares, valores religiosos, valores institucionais. Então, é muito preocupante que nós quebremos é muito importante que nós quebremos essa espiral do silêncio e educar o que é conservadorismo, que a mulher pode estar onde ela quiser estar, se é na economia, na política, no empresariado, ou como só dona de casa. Uma mulher que quer parar tudo para se dedicar aos filhos, ao marido, à família, aos valores, é lindo, isso é lindo. E só não acha lindo quem demoniza exatamente, vou usar uma palavra que eles usam, o empoderamento feminino. Eu fui convidada há alguns meses para escrever um artigo para uma escola particular aqui no Brasil, numa grande cidade, uma escola que tinha uma edição física a cada 6 meses, e que nessa edição
eles iam celebrar as mulheres. Só mulheres escreveriam na revista semanal, que vai para pais, professores, enfim. E eu fui abordada para que eu escrevesse, porque aconteceu um caso na escola e a pessoa queria que eu abordasse esse caso, porque coitada da aluna. Uma aluna passou para uma classe de engenharia dessa escola, mas essa aluna desistiu porque na classe era uma classe de 28 homens, só ela era mulher. E ela desistiu. E essa pessoa queria que eu passasse a mão na cabeça dela. Falei, olha, acho que você não acompanha muitos meus artigos, mas eu não vou passar na cabeça dela. Não tem como. Ela deveria fazer o oposto. Ela deveria entrar nessa classe de 28 meninos e provar que ela era tão boa quanto eles. Eles ganhariam um respeito absurdo dessa moça. Absurdo. Você discutir de igual para igual. Você mostrar que você tem valor numa área que teoricamente é deles porque eles escolhem. Não é porque é deles porque eles tomaram ou por machismo, é porque eles escolhem mais engenharia. E o que me deixa muito chateada, com raiva, é porque nós vivemos, tem um livro do Ben Shapiro, vocês conhecem, devem conhecer Ben Shapiro, tem um livro dele que se chama Do Lado Certo da História, tem um capítulo desse livro que fala que nós vivemos nos tempos mais livres da humanidade. A gente pode ser astronauta, enfermeira, dona de casa, homossexual, bissexual, assexual, a gente pode ser o que a gente quiser. E, no entanto, é a geração mais afetada, mais reclamona por excesso de liberdade. E dentro disso, para finalizar, dentro disso, outro ponto que me entristece bastante é que hoje as mulheres que dizem defender as mulheres, elas não querem defender as mulheres, elas querem demonizar os homens. É bem diferente. E aí você volta na história, você pega imagens do desembarque nas praias da Normandia, tinha alguma mulher ali, meninos de 19, 20 anos, defendendo a nossa liberdade hoje de ser enfermeira, homossexual, bissexual. Não tem ligação? Tem ligação. Nossa liberdade estava em xeque. Então, demonizar homens, para mim, é uma das pautas mais vis e ignorantes do feminismo, porque são exatamente esses homens bons que fazem leis para nos proteger. São homens bons que caçam criminosos, são homens bons que são parceiros, que são companheiros, são homens bons que enaltecem mulheres fortes. Então, esse feminismo de hoje não tem nada a ver com defender as mulheres, mas demonizar os homens. E o problema desse feminismo que coloca todos os homens num balaio machista e não da masculinidade, que é bem diferente, esse é o grande perigo, porque a partir do momento que nós não temos homens fortes na nossa sociedade, que enaltecem mulheres fortes, que fazem o melhor casamento do mundo, como a Fabiana muito bem disse, habilidades diferentes, resolver os problemas de maneira diferente, se complementar. Se isso acabar, se os homens fortes da nossa sociedade acabar achando que assim, que homens na verdade são mulheres com defeito, a nossa sociedade está fadada ao fracasso. Então, mulheres fortes defendem homens bons e homens fortes. Muito bom, Ana. A Ana Campagnolo tem um vídeo nesse mesmo sentido. Faz uns 3 meses, Ana, você estava na Assembleia Legislativa e você fez um levantamento do número de projetos de leis que tinha para a proteção das mulheres. E
E como a gente vive numa sociedade supostamente machista, né, que daí por isso tem que proteger as mulheres, você fez um levantamento de que só havia lei protegendo as mulheres, e aí você fez um levantamento que eu gostaria que você falasse aqui para nós, sobre a vulnerabilidade masculina também, porque parece que só a mulher sofre violência doméstica, e os idosos e crianças e adolescentes. E aqui eu quero ressaltar a presença da nossa ministra, Damares. Levanta aí, ministra. Nossa ministra, protetora da infância, protetora dos idosos que nessa pandemia sofreram abusos terríveis, né? Idosos, crianças, adolescentes, mulheres, de todos. Direitos humanos para todos, né? Obrigado, ministra, pela presença, tá? Mas a ministra, com tudo isso que ela já passou na vida, que ela defende, ela não é defendida pelo feminismo. Não há absurdo. Uma salva de palmas para a ministra Damares, novamente. Ana, então desmistifica pra gente essa questão. Fala um pouco da vulnerabilidade masculina. Vamos passar a brasa, nós mulheres aqui, vamos enaltecer também os nossos homens que fazem tantos trabalhos perigosos e ergueram esses grandes monumentos da humanidade e tantas coisas boas. Fala aí pra nós. Até parece que a gente tinha combinado, mas eu estava vindo no avião e estava lendo um livro da Camille Paglia, para vocês verem como eu realmente não sou preconceituosa com o livro, e vocês também não deveriam ser. A Camille Paglia é uma feminista que se auto-reconhece, parece que não tem uma compatibilidade entre seu sexo e seu gênero. Enfim, talvez ela seja uma transgênero, algo assim. Mas enfim, ela é uma feminista muito honesta, o que é bastante raro. E no livro dela que eu estava lendo a caminho, eu encontrei um trecho onde ela fala que as feministas de verdade deveriam reconhecer a glória dos homens. Enquanto a Ana Paula falava, eu me recordava disso. Esse episódio que a Carol mencionou aconteceu na Assembleia Legislativa porque foram apresentados inúmeros projetos sobre mulheres. O tempo todo, toda semana, projetos voltados para as mulheres, o tempo todo. E eu estava questionando e levei um relatório que mostrava que desde que eu comecei o meu mandato em 2019, no Congresso, que é onde a Carol trabalha, eu trabalho na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, foram apresentadas 1000 proposições relacionadas às mulheres. 1000 proposições relacionadas às mulheres e 4 proposições relacionadas aos homens. E eu estava muito indignada naquele dia porque eu apresentei um projeto de lei, uma emenda a um projeto de lei que visava garantir vagas de emprego para mulheres vítimas de violência. E eu inclusive argumentei, pois se tiver um casal, um par homossexual que vive junto e um deles agrediu o outro, aquele homossexual vítima de violência não tem acesso a essa reserva de vagas porque ele é homem. E a gente estava falando sobre isso. Eu apresentei uma emenda trocando a palavra mulher por pessoa vítima de violência. E a minha emenda foi derrubada na Comissão de Constituição. Por como é que pode ser uma emenda inconstitucional que troca a palavra mulher, que dá a isonomia do direito? Enfim, então nós discutimos muito sobre isso. E por que isso acontece no fim das contas? Muitos parlamentares homens, é importante falar isso, muitos parlamentares homens têm medo de desagradar o público feminino, que eles acreditam ser desentendido a respeito do assunto, e não fazem frente a projetos que são claramente uma desconfiguração do direito. Além disso, o movimento conservador não comunica sua mensagem com a mesma força que o movimento feminista. E ele é um sistema que se retroalimenta, Carol, porque a deputada que se elegeu dizendo que luta pelos direitos iguais para as mulheres, quando ela chega no parlamento, ela não conta para ninguém, mas as mulheres já têm direitos iguais. Então, o que ela vai fazer ali? Ela vai ter que inventar alguma coisa para dar resposta para o eleitor. Então, apresentam sucessivo de projetos e eu vou dar alguns exemplos. As mulheres, disse uma outra feminista, Cristina Hoff Sommers, estão no seu momento, como bem disse a Ana Paula, de maior liberdade. O Ocidente é o lugar onde as mulheres mais têm liberdade. Em alguns momentos estão iguais aos homens e em muitos outros já superaram os homens. Então, eu vou dar 2 exemplos desses projetos que parecem fazer bem à mulher e eles são pautados por políticos eleitoreiros. Eles querem o voto para permanecer ali. Exemplo bem claro foi o nosso projeto de cota na política.
um projeto de 30% de vagas reservadas dentro dos partidos políticos. Não é 30% para mulher, é 30% de diferença de sexo, desculpa. Olha aí, nós perdendo a batalha. Quase que eu falo gênero, mas eu corrigi. 30% das vagas têm que ser reservadas para um dos sexos, ou homem ou mulher. No último parecer do TRE, em 2016, foram informados 16 mil candidatos fantasmas. O que é o candidato fantasma? É aquele cara que não vota nem nele mesmo. Ele foi candidato só para fingir e ele vota em outra pessoa. Dos 16 mil candidatos fantasmas que o TRE indicou em 2016, que foi votada no dia 16 de maio desse ano. Não sei se vocês lembram disso. Eles criaram um sistema eleitoral chamado Sistema Zebra. As pessoas vão votar e aí você pega um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. O que aconteceu? Estava todo mundo noticiando no dia 16 pela manhã, no dia 15 à noite, amanhã será uma grande vitória das mulheres, porque finalmente as mulheres vão ter o mesmo número de cadeiras que os homens, 155 vagas para a nova Constituição do Chile. Dessas 155 vagas, 78 deveriam ser do grupo homem ou mulher que tivesse mais votos, e 77, ao contrário, menos votos, 77 do grupo que tivesse mais votos. Entenderam o sistema zebra, né? Uma cota, um homem e uma mulher, uma mulher. No dia 16 de maio, após abrirem as urnas, aquela tristeza. 11 mulheres, dentre elas 4 indígenas, tiveram que ceder as suas vagas para homens, porque o povo tinha votado em mais mulheres do que em homens. Mas o sistema de cotas estabelecido pelas feministas fez com que 11 delas tivessem que abandonar. Vocês viram essa matéria? Podem pesquisar para ela depois. Outro exemplo claro disso é a universidade. As feministas lutam por cotas em tudo, né? Cota de 50%. Se existisse uma cota de 50% nas universidades, as mulheres estariam sendo prejudicadas, pois há décadas as mulheres já são quase 60% das estudantes que tiram diploma universitário. Então veja, quando as mulheres querem ocupar um espaço, elas conseguem, porque nós não somos incompetentes. Se nós não estamos naquele espaço, é porque a gente não quer aquele espaço. Fica difícil entender uma feminista, obrigada, que talvez as mulheres, a maior parte das mulheres, não queira sair candidata, ou talvez não queira estar lá, porque não é proibido, inclusive é permitido e incentivado. Então, para concluir, pense quando você ver uma política pública voltada para as mulheres, sempre pense, não seria mais justo estender essa política para todos? E quando vocês chegarem em casa, vocês vão para a internet e pesquisa que tipo de direito que os homens têm e as mulheres não. Tema de casa, tá bom? Obrigada. Tema de casa, tá bom? Obrigada. Pessoal, nosso tempo está quase terminando e antes da gente passar para as considerações finais, eu só quero que a Fábio mostre a camiseta que ela trouxe. E diga, Fábio, quais foram as 2 ações que vocês entraram na defesa das nossas liberdades, você que participa do Movimento dos Advogados pelo Brasil? Aqui nós temos uma camiseta de advogados pró-Bolsonaro e pró-Brasil, obviamente, e também é a direita jurídica conservadora, porque existe, ela é feita por homens e por mulheres. Aliás, essa cultura do mimimi, né, de fazer que a sociedade fique frágil, que homens fiquem frágeis, acaba fazendo com que um ministro do Supremo Tribunal Federal se chateie com uma charge e mande prender uma pessoa. Então, se nós tivéssemos homens na posição deles, eles saberiam que isso é simplesmente uma piada e não mereceria prisão. E eu sei que hoje, eu sei que eu sou mulher, a gente está na frente dessas brigas todas e nós temos uma ação que é a chamada maior ação do mundo, porque foram as pessoas que colocaram essa ação, esse nome. Nós subimos à Corte Interamericana
para dizer, né, a cortes internacionais que direitos dos advogados não estão sendo respeitados no Brasil. E a gente está esperando ser pautado. É óbvio que é uma corte ali que é globalista, a gente não tem nenhuma esperança de que aquilo vai ser, mas pelo menos para trazer para o debate público o que de fato está ocorrendo e é uma realidade no Brasil. E a outra ação que também valentes advogados, e aqui, né, tanto faz, mas são homens e mulheres, mas eu queria até dizer o nome de um dos advogados, que ele é muito corajoso, é um homem, que é o Paulo Faria. O Paulo entrou amanhã com um pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes, fundamentado com pedido de prisão em flagrante, fundamentado nas decisões jurídicas que está ocorrendo no Brasil. Mas, independente disso, nós, o Movimento de Advogados pelo Brasil, nós também fizemos uma ação com 350 advogados, pedindo, junto à PGR, também que fosse apurado crimes de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Mas, infelizmente, essa ação não foi acolhida. Mas a gente não vai desistir, eu preciso dizer isso. Então, por uma cultura do não mimimi, ministros, pelo amor de Deus, se atentem para a Constituição desse país, que ela não olha com esse olhar que vocês estão olhando. Parem de punir pessoas por crime de opinião. E eu preciso lembrar de duas pessoas aqui que nesse momento estão presos, né? Eu preciso falar que o Brasil anseia mesmo pelo Daniel Silveira livre e pelo Roberto Jefferson livre. Olha lá, tem até uma faixa lá, liberdade para Daniel e Roberto Jefferson. Obrigada, gente. É isso mesmo. E essa é uma pauta que o pessoal acha que é só... Parabéns aí pela faixa. E eu quero ver se um dia esse tipo de comportamento chegar e prender uma esquerdista mulher porque ela fez uma piada, por exemplo, de mau gosto. A piada de mau gosto tem punição no nosso Código Penal, que seria crimes contra a honra. Então, eu acho que se a sociedade tivesse na sua posição correta, homens, né, sendo fortes, e mulheres até com o seu jeitinho um pouco mais pertinentes mesmo às mulheres, a gente não teria tanto melindre por palavras, né? É isso, eu precisava me posicionar. Quero agradecer essa camiseta que eu ganhei de outro amigo que está aqui presente, o advogado Paulo Mafroletti. E aqui também a gente está presente a advogada Flávia Ferronato, para vocês verem como é dividido. Eu citei 2 mulheres e 2 homens. O importante é a gente estar nessa luta pelo Brasil melhor. Obrigada. Pessoal, no próximo dia 7 de setembro, nós vamos comemorar a independência da nossa pátria. Estamos nos aproximando do bicentenário da independência. E o ano que vem vai marcar aquela que deve ser a segunda independência do Brasil. A independência do povo contra o estamento burocrático podre do Brasil. Estamos vendo os amigos aqui representando Daniel Silveira, Roberto Jefferson, assim como os jornalistas Sarah Winter, Oswaldo Eustáquio e tantos brasileiros patriotas que estão sendo presos por palavras. Que absurdo, minha gente. Então, assim, mais do que nunca, parabéns pela união, tamo junto. Obrigado por esse painel, foi um tema importante, mas enquanto nós estamos aqui, o Alexandre de Moraes está prendendo mais brasileiros patriotas lá. Então, fiquemos sempre vigilantes, intemeratos e fortes. Ana Paula quer passar um recado porque o nosso tempo já esgotou. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui, acho que em nome das meninas, mas só um recado para esse 7 de setembro, para a gente... Eu moro nos Estados Unidos há muitos anos, eu dou aula sobre história americana. A Revolução Americana não aconteceu em 1 ano, nem em 4. Foram muitos anos, muita resiliência, muita perseverança. E como um dos pais fundadores americanos, segundo presidente John Adams, que dizia que o caminho da Revolução Americana tinha que ser para uma nação de leis e não de homens. E nesse 7 de setembro, e no nosso caminho para consertar o Brasil,
A nossa Constituição deve ser o único norte possível. O único norte possível. Perseverança, resiliência e a nossa Constituição como bússola moral. Por mais que ela tenha defeitos, lá na frente a gente pode ter a chance de arrumar, mas ela tem que ser o único norte possível. É dali que a gente vai tirar nossas forças e que a gente vai consertar as coisas que precisam ser consertadas, mesmo quando o jogo do outro lado é um jogo sujo. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Tamo junto. Boa noite. Obrigada, meninas. Uma salva de palmas a todos os brasileiros, aos que estão presos nessa tirania do judiciário, nesse terrorismo judiciário. Uma salva de palmas aos brasileiros patriotas que lutam pela liberdade. Graciela, aqui do PTB. Tamo junto com o Roberto Jefferson também, tamo junto com o Daniel Silveira. Obrigado. Obrigado, meninas. A gente não vai desistir, viu, gente? Para trás nem para pegar impulso. Nós somos brasileiros e a gente vai avançar por justiça nesse país. A gente vai conseguir. Tchau, gente.